Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje é quinta-feira, né? Dia 9 do mês de julho. E hoje eu tenho uma obrigação humana, cristã, através do culto doméstico, anunciar, comunicar aos amigos de perto e de longe, aos servos de Deus, que conheceram, participaram, conviveram com o bispo Léo Seidel, fundador da Igreja Vale da Bênção, lá no Rio de Janeiro. Começamos num barracãozinho de madeira, Oswaldo Cruz, depois passamos para Cataguases, 99, e o trabalho foi se estendendo. O servo de Deus foi chamado à glória antes de ontem, no dia 7, e já foi sepultado lá no Rio de Janeiro, deixando um legado extraordinário, de grande bênção, um missionário, um homem ganhador de almas, pastor de criança, de jovem, de adultos, de pessoas de todas as idades. Onde ele chegava trazendo alegria e bênção de Deus. Que o Senhor conforte a sua família e o abençoe de maneira esplendorosa, a semente do Evangelho pregada por ele. A minha Bíblia está aberta no livro de Daniel, e nós estamos conversando sobre a vida do profeta Daniel, este homem que carrega o nome de Deus. Hoje nós vamos falar sobre alguns segredinhos, vamos falar sobre segredos de Daniel e que nós devemos, como servo de Deus, conservar, porque são experiências que vai fazer muito bem para a nossa vida. Então, lá no capítulo 1, começando no versículo 2, e Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens, que são vossos iguais, assim aí arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a que o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem legumes a comer e água a beber. Preste atenção na atitude deste homem de Deus, deste varão que guardou no seu coração a obrigação de andar nos caminhos do Senhor. E deixa para nós esse legado extraordinário de fé, de testemunho, de liderança, de competência e comunhão com Deus. Um guerreiro na oração. Muito bem, então eu tenho alguns segredos de Daniel que devemos conservar. O primeiro, ele foi treinado para a adversidade. Ninguém é vencedor numa batalha se não praticar, treinar, guerrear, exercitar todos os elementos bélicos para poder se sair bem numa luta, numa guerra, numa peleja. E no sentido espiritual é a mesma coisa. Nós não nascemos preparados, nós vamos nos preparando dia após dia para as adversidades que vão aparecer em nossa vida. Por quê? Há 3 tipos de adversidade. Experimentamos adversidades, conforme diz 2 Timóteo 3,12, que vem ao nosso encontro, que
Parece que a gente atrai coisas ruins no dia a dia. E diz, meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Muitas pessoas nos provocam para situações como essa, mas estejamos preparados para as adversidades. Essas adversidades, elas se transformam em uma escola para nós. Paulo também escreveu em 2 Coríntios 4:17. É aprendizado. O deserto não é o fim, uma enfermidade não é a morte, mas temos que pelejar para vencer os males que vêm sobre nós. A falta de emprego, a gente procura inventar algum tipo de trabalho para ganhar o pão de cada dia. E assim não vamos lançar nossa mão à imoralidade, à criminalidade, ao pecado, mas vamos fazer aquilo que nós aprendemos com a inteligência que Deus nos deu. E em terceiro lugar, ele foi treinado para a adversidade, é um segredo, devemos buscar a ajuda de Deus para triunfarmos sobre todas elas. É o que está escrito em 1 de Pedro 5:7. Buscar ao Senhor é a melhor coisa. Buscar ao Senhor enquanto está perto. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar ao Senhor enquanto Ele está com a mão estendida. E veja que as mãos do Senhor estão cheias de bênçãos para nos alcançar e nos abençoar. Também nós temos o segundo segredo de Daniel. Ele era possuído de testemunho divino. Capítulo 1, versículo 8. Ele tinha um Espírito de Deus, ele era um homem inspirado, um homem ungido, abençoado, um homem que levava o selo profético da sua geração. Então ele ele era determinado, tinha determinação. E que tipo de determinação é essa? Nós encontramos na palavra que era determinação para não provar as iguarias do rei, porque ele já sabia que aquilo tinha contaminação espiritual e podia manchar a sua roupa diante do Santo do Santo. E segundo, determinação para não provar o vinho do rei. Há sempre alguém que oferece um cálice, oferece um trago, oferece um gole de uma bebida estranha para você. Está sempre querendo contaminar a sua vida. Um cigarrinho, uma pitadinha, um perfumezinho. Cuidado com as oferendas do inimigo, porque Daniel escapou dessa aí. Ele não provou o vinho do rei. Em terceiro lugar, a determinação para não praticar a religião do rei, porque logo ele percebeu que a Babilônia era um país idólatra, tinha muitos deuses, tudo era Deus, Deus daqui, Deus dali, Deus de lá, Deus de cá, e Deus foi provar isso mais tarde, que é o Senhor que comanda as autoridades. Jesus disse, nenhuma autoridade é dada ao ser humano se não vier da parte de Deus. E quando essa autoridade é constituída pelo inferno, aí a coisa fica bem pior para todos. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que ele cultivou a capacidade de resistir. Cultivou a capacidade de resistir. Como assim? Resistir à cultura e às tradições da Babilônia. Resistir às culturas, os costumes da Babilônia, a história deles. Eu tenho um Deus que governa a minha vida, portanto eu não vou cair nessa aí. Eu vou resistir à cultura e às tradições da Babilônia. Em segundo lugar, resistir o cardápio do palácio, porque, meu irmão, não é uma mesa rica de guloseimas que vai apetecer você. É a boa comida, é o pão nosso de cada dia, é o maná que vem do céu, que vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Então, em terceiro lugar, ele resistiu às adversidades do meio ambiente. Louvado seja Deus. Filipenses 2,15. Resistir o mal. Resistir tudo aquilo que vem contra nós. Nós estamos no mundo como tempero de Deus, com bom cheiro de Cristo, a mente de Cristo, para ser dirigido pelo Espírito Santo e fazer o melhor para Deus.
Amanhã a gente continua falando sobre os segredos de Daniel. Eu conto com vocês e eu oro por vocês. Que o Senhor abençoe e dê um dia rico e abençoado, completo de bênção dos céus, com saúde e paz, o consolo e o conforto do Espírito Santo em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.